Olá, meu nome é Vitor Hugo Roque, eu sou aluno de redes de computadores. Vou apresentar o meu trabalho de graduação. Intitulado Implementação de um servidor de arquivos em rede, orientado pelo professor mestre André Luiz Silva. A estrutura do meu trabalho ela está dividida com a introdução ao assunto, o capítulo 1, com a fundamentação teórica, com os tópicos apresentados, armazenamento e gerenciamento de informações, NAS, componentes do sistema NAS, métodos de acesso a arquivos NAS, CIFS, NFS, HDFS, benefícios do NAS, FreeNAS e os trabalhos relacionados. O capítulo 2 ele está dividido com os seguintes tópicos: caracterização da pesquisa, quanto aos objetivos, ao delineamento, ao lugar da amostra de pesquisa, os procedimentos para a coleta e análise de dados, a técnica para a coleta de dados, natureza e análise de dados. Já o capítulo 3 está dividido com os seguintes tópicos: apresentação e análise de dados, abordando a instalação das ferramentas, a criação da máquina virtual, a instalação do FreeNAS, criação de um usuário no FreeNAS, a criação de volumes de diretórios, as permissões de compartilhamento e o acesso a essas permissões de compartilhamento. Por fim, as considerações finais e referências. Introdução. Bom, a informação ela é cada vez mais importante na vida das pessoas. Todos são dependentes da informação no século XXI. Vivemos em um mundo de controle e demanda. Isso significa que é essencial a informação a todo momento, para acesso à internet, é usada todos os dias para buscar informações, para participar das redes sociais, para enviar e receber e-mails, para tantas outras muitas aplicações. A importância e a dependência e a quantidade das informações para o mundo dos negócios também cresceram. As empresas são dependentes que o acesso à informação importante seja rápido e confiável. Alguns exemplos de processos e sistemas de negócios que dependem dessas informações digitais são passagens aéreas, comércio na internet, banco eletrônico, entre outros vários serviços. A crescente dependência da informação fez com que os desafios de armazenamento, proteção e gerenciamento de dados também aumentassem. As obrigações legais, regulamentadoras e contratuais relacionadas à disponibilidade e proteção de dados também contribuem para esses desafios. Então, com base nisso, esse trabalho apresenta a tecnologia de um servidor de arquivos com histórias de Persans, o FreeNAS. O problema de pesquisa é como um servidor de arquivos open source com FreeNAS pode contribuir para suprir a necessidade de armazenar e compartilhar os dados locais. O objetivo da pesquisa é simular um ambiente com a implementação de um servidor de arquivos open source com FreeNAS, utilizado para compartilhar arquivos em rede. A hipótese é demonstrar de forma prática como é possível centralizar os arquivos, disponibilizando armazenamento e compartilhamento em rede. Capítulo 1. A fundamentação teórica, armazenamento e gerenciamento de informações. O armazenamento e gerenciamento de informações é muito importante, porque gerenciar e proteger informações são atividades cruciais para o sucesso de uma empresa. Antigamente, tratava-se de um processo rotineiro e relativamente simples, mas hoje, no entanto, configurou-se um procedimento maduro e sofisticado de tecnologia da informação. As tecnologias de armazenamento e gerenciamento de dados oferecem diversas soluções para armazenar, gerenciar, acessar, compartilhar e otimizar as informações. NAS. O NAS é um armazenamento conectado à rede. Ele fornece a vantagem da eliminação de vários servidores de arquivos. O armazenamento e acesso aos arquivos de dados de uma rede referem-se ao compartilhamento de arquivos. Então é necessário manter a integridade dos arquivos e, ao mesmo tempo, possibilitar o compartilhamento. O usuário ele cria qualquer arquivo, determina o tipo de acesso permitido aos outros usuários, por exemplo, leitura, gravação, execução, exclusão, listagem.
A integridade deverá ser mantida até mesmo quando vários usuários tentam acessar o mesmo arquivo ao mesmo tempo. Os componentes de um sistema NAS. O sistema NAS ele consiste em dois componentes, a controladora e o armazenamento. Uma controladora é um computador que contém componentes como recursos de rede, memória e CPU. Um sistema operacional especializado e otimizado para file server. É instalado na controladora. E cada controladora ela pode se conectar a todos os armazenamentos do sistema. Ela também é responsável por configurar o conjunto de RAID, criar LANs, instalar o sistema de arquivos e exportar o compartilhamento de arquivos na rede. Já o armazenamento ele é usado para armazenar dados de modo consciente. O sistema NAS pode ter diferentes tipos de dispositivos de armazenamento, o quanto os componentes como CPU, memória, adaptadores de rede e armazenamento podem ser dimensionados dependendo do tipo de arquitetura NAS usado. Diferentes métodos de acesso podem ser usados para acessar arquivos em um sistema NAS. Os métodos mais comuns de acesso ao sistema NAS são CIFS, que é um protocolo aplicativo cliente-servidor que permite que programas clientes façam solicitações de arquivos e de serviços dos computadores remotos por TCP/IP. Ele é uma variação pública ou aberta do protocolo SMB. Já o NFS é um protocolo cliente-servidor para compartilhamento de arquivos que geralmente é usado no sistema Unix, originalmente baseado no UDP. Ele usa um modelo independente da máquina para representar os dados do usuário. HDFS. Muitos fornecedores de NAS dão suporte ao HDFS, que é um sistema de arquivo que abrange muitos nós em um cluster e permite que os dados do usuário sejam armazenados em arquivos. Ele apresenta uma organização hierárquica de arquivos, de modo que os usuários ou aplicativos possam manusear, criar, renomear, mover, remover arquivos e diretórios. Benefícios do NAS. Os principais benefícios são a eficiência. Com a utilização de um sistema operacional especializado em file server, com isso melhora a utilização dos servidores do propósito geral, pois desafoga as operações de serviços de arquivos. Também a flexibilidade, a compatibilidade tanto de Unix quanto de um ambiente Microsoft, podendo atender solicitações de diferentes clientes a partir da mesma origem. Outro benefício é o armazenamento centralizado. Com o armazenamento centralizado, diminui-se a duplicação nas estações de trabalho, simplificando também o gerenciamento dos dados e garantindo a maior proteção. Também o gerenciamento. Com a centralização dos arquivos, simplifica o gerenciamento a partir de um console de forma eficiente. E a disponibilidade, pois oferece opções de replicação e recuperação dos dados, permitindo assim ter uma alta disponibilidade. O FreeNAS, esse software, ele é gratuito e ele transforma um PC em um servidor NAS. Ele suporta conexões Microsoft, Apple, Linux, FreeBSD. Ele suporta a redundância de disco rígido. Ele possui uma interface de administração web simples e requisitos de sistemas modestos. O FreeNAS ele é conhecido como Sistema Operacional Incorporado. Isso significa que é compacto, eficiente e dedicado a apenas uma tarefa, nesse caso a NAS. Depois que o FreeNAS é instalado em um PC, o PC ele se torna um NAS dedicado. Ele não pode executar outras tarefas ao mesmo tempo. Aqui estão apresentados alguns trabalhos relacionados ao meu. O primeiro que eu quero destacar é Dr. Clayton, 2018, intitulado O uso de NAS como alternativa de baixo custo e gerência de armazenamento de arquivos. O objetivo de gerar um produto para a solução de um problema de armazenamento de arquivos. A comparação com o meu trabalho é que ele também utilizou o seu FreeNAS. O segundo trabalho que eu quero destacar é do Dr. Alessandro, 2015, intitulado Implementação de Histórias de Open Source em uma Faculdade de Tecnologia, com o objetivo para auxiliar a realização de backups visando a melhorias na segurança e estabilidade. A comparação com o meu trabalho é que ele implementou um Storage Open Source. O capítulo 2, percurso metodológico, apresenta a caracterização da pesquisa quanto aos objetivos. Uma pesquisa exploratória para fundar o conhecimento e simular um servidor de arquivos em rede.
Quanto ao delineamento, pesquisa experimental para um funcionamento de um servidor de arquivos com storage open source. O lugar e a amostra de pesquisa é uma simulação de uma pequena empresa ou ambiente doméstico, usando o FreeNAS para armazenar e compartilhar arquivos em rede. Procedimento para coleta e análise de dados, né? As técnicas são uma observação registrada após um funcionamento da máquina virtual compartilhando arquivos. A natureza de análise de dados é qualitativa, porque visa a montagem e a simulação de um storage com armazenamento e compartilhamento de arquivos em rede. Bom, capítulo 3. Né? Antes de tudo, essa seção ela descreve as etapas necessárias para a instalação dos programas e ferramentas nas máquinas virtuais, que se encontram dentro de uma máquina física. Né? Eu também uso o VirtualBox, que é um software instalado em um sistema de computação que possibilita a execução de vários sistemas de computação, lógico, em uma única máquina física. Ele é do tipo hosted, ou seja, depende de um sistema operacional hospedeiro para funcionar, sendo que nesse caso o hospedeiro é o sistema operacional da minha máquina física, que é o Windows 10. Bom, a topologia da rede. Né? O roteador está ligado na internet com a rede 192.168.1.0/24, né? E uma LAN na qual possui o servidor NAS, né, com IP 192.168.1.159. E o cliente querá acessar o servidor, no qual é o 192.168.1.2. Roteador na internet com a rede 192.168.1.0/24, para ser usado localmente pelo servidor NAS e os demais hosts. Bom, criação da máquina virtual é uma máquina padrão no VirtualBox, né? Então na janela novo vai ser aberto uma janela, né? E você pode dar um nome à máquina virtual, né? Apontar a pasta que ela será instalada, o tipo de sistema que você quer, né? No caso daqui um FreeBSD, né? Você seleciona a versão do sistema, define a quantidade de RAM que você quer dedicar à máquina, cria um novo disco rígido virtual. E, né, logo após vai ter a máquina FreeNAS, né, conforme a imagem. A instalação do FreeNAS. Depois do boot FreeNAS no Grub, você deverá carregar em Enter e na opção disponível FreeNAS Installer. Em seguida, escolher a opção Install Upgrade. Selecione o disco onde instalar o FreeNAS, né? Vale colocar uma observação que vai apagar todos os dados do disco onde vai ser instalado. Para confirmar, né, e continuar a instalação, basta selecionar em Yes e defina uma senha para o utilizador de root e reinicie. Né? Não se esqueça também na hora de reiniciar, remover a ISO do boot do VirtualBox. Durante o boot no Grub, escolhe a opção FreeNAS Default. E uma vez iniciado o FreeNAS, o utilizador dispõe de várias opções de configurações, né, como mostrado na figura. É possível configurar os parâmetros de rede, como IP, máscara, getter, DNS, VLANs, rotas estáticas, mudar a senha de root. Já nas configurações de redes, a gente vai definir manualmente as configurações de rede com endereço estático, conforme a imagem. Depois de configurada, a gente vai abrir esse endereço no browser de pesquisa da máquina da rede, inserir o endereço do FreeNAS. Né, você abrindo o browser, inserindo o endereço, vai abrir para você proceder com a autentificação, né, com a senha de root que você criou para entrar no serviço. Entrando no serviço, esse é o menu que nós temos no FreeNAS, com plugins, né, alguns serviços específicos. Você pode também configurar o sistema, né, configurar a rede, pela essa aplicação web. No caso da nossa apresentação, a gente vai percorrer bem direto pelo passo a passo que a gente fez para fazer o nosso servidor de arquivos em rede. Então, o primeiro passo é a criação de um usuário. Né? Para você criar um usuário, você primeiro adiciona um grupo no FreeNAS, né? Siga para Accounts Groups, Add the Group, né? Digite o nome desejado para o grupo, né? E clique no botão OK. Para adicionar um usuário no FreeNAS, siga para Accounts User e Add the User.
Digite o nome do novo usuário e selecione o grupo criado anteriormente. Coloque o nome opcional e crie uma senha. O segundo passo é a criação de volumes, né? Então, nessa etapa, iremos abordar o armazenamento dos dados provido pelo FreeNAS. Primeiramente, devemos acessar o volume do FreeNAS e realizar a criação de um pool de volumes, conhecido tecnicamente como ZFS Pool. Dentro desse pool, podemos inserir os discos que pretendemos utilizar para o armazenamento dos dados, né? Clique em criar volume. O nome que você atribuiu realmente não importa, mas você vai precisar assegurar que você marcar as unidades que deseja estar no volume para o seu propósito. Eu tenho uma unidade e adicionarei a ele. Agora você deve ter um volume ativo listado. Diretórios, né? Terceira parte. Você vai criar um diretório. O Network File System, ou NFS, é um protocolo para prover compartilhamento amplamente utilizado no sistema Unix. Apesar disso, ele também pode ser utilizado em outros sistemas operacionais, como por exemplo no Windows ou no Mac. Ele funciona como um sistema de arquivos distribuídos que permite um usuário realize a montagem de um diretório remoto na sua estação local. Clique em alterar permissões e tornar o proprietário do grupo usuário criado antes. Selecione permissão. Em um cenário atual, no mundo real, você pode criar um grupo para todos os usuários e atribuir a propriedade aqui sim, que um usuário individual. Bom, continuando, em seguida clique no compartilhamento aba e aqui você pode escolher entre Apple, Unix ou compartilhamento Windows, né? No meu caso, eu vou mudar para compartilhamento Windows, né? Para agora, clique em adicionar o Windows Share. A única parte difícil que vem é escolher a pasta, né? Eu criei o caminho no raiz para acessar os dados em MNT pool compartilhamento com o nome do diretório de dados. Compartilhamento, né? Selecionando a opção compartilhamento na coluna da esquerda e depois em volumes, você clica no ícone de mais para abrir a hierarquia de diretórios do volume, conforme demonstrado na figura. Aberta essa hierarquia, selecione o diretório que queira configurar e clique no ícone de mais opções. Escolha a opção escolher permissão. Aberta essa opção, selecione o tipo de sistema operacional que irá acessar os dados. Proprietário, selecione o dono da pool, proprietário do grupo, escolha o grupo que ele participará. Salve as configurações, estará configuradas as permissões de compartilhamento de diretórios. No acesso, nesse ponto, você deve ser capaz de acessar o compartilhamento de uma máquina Windows. Se ele não mostrar na rede padrão, basta digitar // e o IP do seu servidor ou, no caso como está a figura, // FreeNAS, diretamente na barra de endereço para forçar. Aí está a pasta dados que foi criada. E dentro da pasta dados, né, criei outras duas pastas, TG e teste, né, para onde eu adicionaria os meus arquivos. Avaliação do projeto. Para a avaliação desse projeto, ela foi aplicado um formulário para 33 pessoas, sendo elas alunos e ex-alunos de redes de computadores. O formulário foi feito com 3 perguntas, sendo a primeira: você acha útil utilizar seus arquivos em um lugar centralizado? A segunda: você usaria um servidor de arquivos na sua casa? E por último, como você avalia essa ferramenta? O retorno da avaliação realizada foi positivo, uma vez que 93,9% das pessoas armazenariam seus arquivos em lugar centralizado, 84,8% utilizariam um servidor de arquivos em sua casa e 90,9% aprovaram a ferramenta FreeNAS. Considerações finais, né?
O trabalho ele contribuiu para que usuários domésticos ou microempresas possam melhorar seu uso diário e a oferta dos seus serviços utilizados em um cenário de servidor de arquivos em rede em sua própria infraestrutura. O trabalho ainda contribui academicamente, apresentando passos utilizados para a proposta de implementação de servidor de arquivos em rede, usando um ferramental e software livre. A atratividade criada em torno de todo armazenamento e compartilhamento de arquivos se dá também em relação a uma questão bastante voga nessa nossa atualidade, né? Um consumo consciente. Ao se utilizar melhor recursos computacionais já existentes no data center das empresas nas casas, pode-se reduzir o consumo de energia, postergar a aquisição de novos equipamentos e, em última instância, reduzir o volume do lixo eletrônico que causa contaminação e outros problemas ambientais e sociais em diversos lugares do mundo. Os trabalhos futuros seriam a utilização da tecnologia em ambientes reais como hardware físico, analisar quantitativamente a ferramenta em questão de desempenho e a utilização do servidor de equipes open source compartilhando em uma nuvem privada. Aqui são algumas referências que eu usei para basear o meu trabalho. E com isso eu encerro a minha apresentação. Muito obrigado.